reconciliadores, e nós oramos para que nós sejamos uma igreja de reconciliação, uma igreja de reconciliadores, assim como Jesus nos reconciliou com o Pai. Amém? Nós cremos em Jesus porque Jesus, ele reconciliou a gente com um Deus santo, um Deus reto. E Gálatas capítulo 6, a gente vai expor essa escritura aqui como base da nossa mensagem hoje, versículo 1, que diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que vocês não sejam também tentados. Levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Feche os seus olhos, a gente vai orar rapidamente. Senhor, nós engrandecemos a Tua presença nesse lugar. O Senhor conhece cada pessoa aqui. O Senhor conhece o passado de cada pessoa aqui. O Senhor conhece o presente. O Senhor conhece o futuro. Nós oramos para que a Tua palavra seja tão viva e tão eficaz em cada coração. Independente da jornada, independente da circunstância. Que o Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo convença. Que o poder do Teu Espírito Santo ministre amor. Que o poder do Teu Espírito Santo ministre exortação. Que o poder do Teu Espírito Santo ministre a reconciliação com o Pai. Nós te amamos, Jesus. E em Teu nome nós oramos. Amém. Pessoal, esse tema, esse versículo talvez é o que a gente vai discutir e dissecar aqui. Olha, o que é a verdadeira espiritualidade? Baseado aqui na carta de Paulo aos Gálatas, eu fico me perguntando, o que é espiritualidade? Ou o que é verdadeira espiritualidade? Bem, baseado aqui nessa carta, nesse texto, a gente vê uma recomendação de Paulo sobre gentileza. Eu quero dizer uma coisa para você, você que é cristão, você que se diz servo e discípulo de Jesus, há sobre você um encargo, há sobre você uma missão. Você precisa amar pessoas. Você precisa amar pessoas mesmo que elas sejam diferentes de vocês. Nós estamos falando sobre isso. E existe em você, no teu coração, uma intencionalidade de conectar pessoas com Jesus. A Bíblia fala sobre um cara chamado João Batista. Eu não vou falar sobre isso aqui, até veio assim na minha cabeça. E a grande sacada de João Batista, João, ele foi um dos profetas do Novo Testamento que anuncia Jesus como Messias. Ele começa a preparar o caminho do Senhor, ele vai para o deserto, ele diz o seguinte: olha, estamos anunciando, é chegado o reino de Deus, então arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí João Batista faz esse caminho ele foi chamado de precursor, ele preparou o caminho de Cristo. E aí algumas pessoas vieram para ele e João fala o seguinte, e as pessoas falaram o seguinte: João, tem um cara do outro lado do rio que está batizando mais pessoas do que você, ele tem mais seguidores no Twitter do que você, cara, ele é muito melhor que você. E aí a resposta de João basicamente é o seguinte: a minha missão é servir o noivo, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. É a primeira ali nomenclatura de amigo do noivo. João se coloca na posição seguinte: eu, como cristão, quero projetar Jesus nas pessoas, e eu quero projetar pessoas em Jesus. Vocês estão aqui? A gente, como cristão, tem um objetivo. Não se trata de nós. Vou para a esquerda aqui e falar isso de novo. Não se trata de nós. Se trata de sermos instrumentos e projetarmos o olhar da igreja fixos no autor e consumador da nossa fé. O papel do amigo do noivo é projetar e incendiar o coração da igreja a Jesus. Então nós entendemos muito bem, por isso que nós não temos divisão, nós não andamos em amargura, porque nós sabemos que todo resultado vem do Senhor, e nossa vontade aqui como igreja é fazer com que vocês amem mais e mais a presença de Jesus. E então, como verdadeira espiritualidade, você precisa entender que o fato de você ler muito a Bíblia, saber muito da Bíblia, orar 24 horas por dia, estar todo domingo no culto, estar no retiro de carnaval, todas essas coisas são ferramentas para aprimorar o seu relacionamento com Deus, mas não necessariamente caracterizam verdadeira espiritualidade.
Você pode saber a Bíblia de cabo a rabo, você pode orar, e ainda assim você não necessariamente é gentil com o seu irmão. Ainda assim você é um acusador do seu irmão. Você pode saber a Bíblia, você pode fazer faculdade de teologia, e ainda assim você pode não ter paciência e compaixão com aquele que pecou. Isso é um esforço da nossa visão aqui como igreja, é que nós queremos ser uma igreja que seja reconciliadora, que facilite a presença de Jesus para aquele que tem pecado, e a gente não se coloque numa posição de superioridade. Quem pode dizer amém por isso? Ao nos achegarmos a Jesus, ao ler mais a palavra de Deus, ao gastar mais tempo em oração, mais constrangidos nós ficamos pela santidade dEle. E aí, ao invés de sentirmos mais perfeitos e retos, nós começamos a nos sentir mais sujos. E parece antagônico, não é verdade? Mas aí é que está, é que ao nos aproximar do autor, ao aproximar desse Deus reto, santo e perfeito, nós percebemos quão escandalosa é a sua graça. Como pode um Deus tão perfeito nos escolher? E aí a gente começa, ao saber disso, nos constranger, e esse constrangimento nos leva a uma evolução, nos leva à santidade. Nós rejeitamos toda a premissa, toda a cultura de que por fazermos algumas liturgias somos superiores a quem não faz. Deixa Deus julgar. O nosso papel não é de condenar ninguém. O que prova a sua espiritualidade, preste atenção, de acordo com Gálatas, é como você trata as pessoas, sabe? Cara, eu cresci na igreja, eu hoje não me impressiono mais com pessoas que têm a profunda revelação das Escrituras. Adendo aqui, embora isso seja super fundamental e importante, mas eu já vi muita gente que lia a Bíblia, sabe da Bíblia, mas não é bom, não é amável, não é perdoador, não é compassivo. Como nós queremos ser uma igreja que testemunhe quem Jesus é, se a gente não perdoa, se a gente não é amável, se a gente não é gentil? Eu vou dizer uma coisa, eu quero que você faça uma autoanálise, e eu faço essa autoanálise também. Como são as pessoas ao seu redor? O que as pessoas sentem estando ao seu redor? Essas pessoas se sentem amadas? Sabe? Essas pessoas se sentem encorajadas? Essas pessoas se sentem inspiradas por você a ser mais próximas de Jesus? Eu caracterizo espiritualidade no trato. Eu caracterizo espiritualidade como você trata as pessoas que estão ao seu redor. Amém? A gente vai falar sobre esse intuito, essa intencionalidade. Como as pessoas à sua volta se sentem. Elas se sentem constrangidas? Já parou para pensar? Você já parou para pensar em algumas pessoas da sua família que sabem que você é cristão? Será que elas abririam o coração para você? Você já se perguntou por que não elas confessariam alguns pecados? Porque elas se sentem sujos diante de você? E aí a gente está perdendo a grande oportunidade de ser o que a gente deveria ser? A gente deveria ser um canal de confissão. Nós deveríamos ser as pessoas, as melhores ouvintes das pessoas, que as pessoas pudessem se sentir num âmbito de confiança e de compaixão, mas não de julgamento, e não de... Você já percebeu que algumas pessoas não falam algumas coisas para você porque você é crente? E claro, tem toda a questão do respeito, mas eu não estou falando sobre isso, eu estou dizendo o seguinte: até que ponto as pessoas usam máscaras por causa da tua espiritualidade? Como a gente vai ser uma igreja eficiente? A gente não faz parceria com o pecado, a gente não celebra o pecado, mas a gente não se assusta com o pecado de ninguém. A gente não se sente mais limpo por causa que a gente ouviu um pecado alheio, porque a gente sabe que o sangue de Jesus é muito maior que isso. Como eu fico pensando muito, eu tenho estudado muito sobre a igreja evangélica, sobre um movimento cultural nos últimos 30 anos na América Latina. O evangélico hoje é um elemento cultural no Brasil. Ele já está na novela, ele é o crente, tem uma comunidade carente, tem o baile funk e tem a igrejinha. Nós somos uma nação evangélica, as pessoas cantam corinhos evangélicos. E até que ponto isso é péssimo? Porque nós precisamos desconstruir o que de fato a igreja é.
Porque esse evangeliquez na nossa linguagem, nós vemos pessoas que vivem uma vida totalmente impura, cara. E aí alguma coisa acontece, ela está amarrada em nome de Jesus. Alguém aqui já viu isso? Elas cantam um corinho. Bem, eu acho muito interessante como as pessoas veem a igreja, sabe? Será que elas veem a igreja como um lugar que elas vão serem confrontadas em amor e vão ser impulsionadas a amar Jesus? Ou será, seja aqui transparente comigo, ou será que as pessoas veem a igreja como um lugar que elas vão ser julgadas, vão ser acusadas, vão ser condenadas? Eu fico pensando, tem muita igreja séria, tem muita igreja bíblica, cristocêntrica, que ama pessoas. Eu não estou falando sobre todas as igrejas, mas eu queria que nós construíssemos uma cultura de compaixão nesse lugar. Uma cultura de aceitação. Entendendo que ao ser quem você é, nós estaremos introduzindo a santidade de Deus. É isso. Não é para ter parceria com os seus erros, mas é para te empoderar contra alguns erros que são tão habituais na sua vida. Nós somos alvo da mesma graça reconciliadora. A graça que me alcançou é a graça que pode te alcançar nessa noite, é a graça que pode alcançar você que está online com a gente. Não importa o tamanho do seu pecado, o nosso Deus é gracioso e Ele envia Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, aquele que não tinha pecado se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Uau! Numa frase nós entendemos dois aspectos. Primeiro, Ele perdoa e Ele empodera. A graça é perdoadora e é empoderadora. É ela que nos ajuda contra o pecado. O inimigo é acusador dos irmãos. A Bíblia fala que o inimigo é acusador dos irmãos. A nossa igreja, a igreja de Cristo não pode acusar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não é o nosso papel acusar. O nosso papel é exortar. Diferente, exortação é amor de encorajamento à santidade. A acusação é o que o diabo faz. Nós não podemos usar as ferramentas que o inimigo usa. Vocês estão comigo, irmãos? Pastor, mas a igreja é um lugar de confronto? A igreja é um lugar de confronto. E a gente entende que o amor lança fora todo medo. O amor é muito maior que a multidão dos nossos pecados. Mas não significa acusação. Entende a diferença? Exortação é feito em amor e encorajamento à santidade. Acusação é deterioração, é reprimir a pessoa. Isso precisa ser claro. Quem acusa é o nosso inimigo e nós não podemos ser como ele. Acusação e julgamento são ferramentas de destruição. Você pode repetir comigo? Acusação e julgamento são ferramentas de destruição. Por isso a igreja não pode lançar mão de ferramentas assim, porque a gente está se igualando ao nosso inimigo, a gente está sendo usado pelo nosso inimigo. Pessoal, então quais ferramentas nós precisamos usar? Como igreja, biblicamente, quais ferramentas usamos para trazer reconciliação? Quantos aqui desejam saber isso? Amém? Bem, antes de ler Romanos 2, eu quero mostrar umas imagens bem engraçadas aqui, sobre o que a igreja pode ser. Bem, isso aqui é para descontrair, mas é bem interessante. Tem sou eu na vida, que eu gosto desse Instagram, eu acho que vocês já devem ter visto também, e aí falou o seguinte, a ideia foi: obrigado, mãe, porque você me deu um nome que ninguém sabe pronunciar. Mas antes de botar o segundo slide, é o seguinte... Bem, vamos fazer o seguinte, bota o segundo slide, aí os comentários são os melhores, né? Bem, o primeiro nome, o Sylvester Stallone. O meu, que ninguém acredita, até da polícia eu apanhei. Os comentários são maravilhosos. Aí o outro nome, Cheronline Borba. Isso aqui é bem interessante, tem a ver com a pregação. Eu me senti muito melhor depois de ver esses nomes, mais diferentes que o meu, obrigado. Aí o outro, Marques Mota. E eu, que só tenho sobrenome? O outro botou Hitler Hipólito. E ali, muito obrigado, em emoji chorando. Não tem pra... né? O segundo é Iassou Marinho. Aí ele diz: na escola o pessoal me chamava de e fritou e cozinhou. E assou o frango. Maybe Calef, ele escreveu Maybe. Aqui tá aqui, ó, La Rubia Sátiro, que escreveu tamo aí. Não tô aguentando esses comentários, gente. Se for oração, amém. E o último... E os últimos nomes está ali, muito legal. Edequiel Saverém. A minha mãe disse que o meu nome foi tirado da Bíblia. Só se for da Bíblia satânica. Esmirna faz um comentário que é bem para a nossa palavra hoje. Me senti acolhida nesse lugar.
E aqui a gente tem aí a Martilane e a última, a Rogerlândia. Vamos aplaudir a Jesus por cada vida aqui. Claro que isso aqui é brincadeira, a gente está brincando, mas dois comentários que eu achei bem legal, eu me senti acolhida, e depois ela falou assim, cara, quando eu vi os comentários eu não me senti tão mal. Então a ideia da igreja não é celebrar pecado, mas é gerar um ambiente que a gente fala assim, cara, você vai ver que nós somos iguais a você. Eu estou usando realmente uma brincadeira, né? Mas realmente, eu quero que você entenda, se eu estou aqui pregando para você nessa noite, eu quero dizer, em nome de Jesus, você também pode pregar. Se você se santificar, se você querer conhecer mais Jesus, se você quiser buscar mais, o Senhor tem um chamado na sua vida, meu irmão, o Senhor tem uma vocação na sua vida, Ele tem um propósito na sua vida, o seu pecado não te define, o amor dele é muito maior. Esse ambiente aqui, eu estou como testemunha nesse lugar, nesse palco, dizendo o seguinte, se Deus restaurou a minha sorte, Ele pode restaurar a sua. Que a igreja seja um ambiente acolhedor e encorajador a você se aproximar de Jesus e não te afastar de Jesus. Nós somos iguais, nós viemos do pó e voltaremos ao pó. O que vai fazer diferença até a volta do nosso pó é como nós nos aproximamos do Criador da nossa vida, da nossa existência. Há esperança. Nós não queremos ser uma igreja indiferente a você. Nós queremos dizer que o amor de Deus em Cristo Jesus nos dá audácia, ousadia e intrepidez para chegar no Santo dos Santos. O véu que nos separava, o nosso advogado, morreu a nossa morte e hoje nós temos acesso ao Pai. Acusação e julgamento são ferramentas de destruição. Então, Rise Church, nós não podemos ser uma igreja que acusa pessoas. Porque a acusação deterioriza, a acusação faz com que a pessoa permaneça naquele lugar de condenação, mas exortação promove santidade, exortação promove encorajamento. Quem pode dizer amém? Olha aqui Romanos capítulo 2, segundo capítulo, versículo 1 diz. Aqui havia um conflito muito, muito comum entre judeus e gentios. E aí Paulo estava se conversando sobre isso, escrevendo essa exortação. Ele diz, você, portanto, não tem desculpa, tu que julgas outra pessoa, porque em qualquer ponto em que julgas outra pessoa, estás condenando a ti mesmo, porque tu que julgas fazer as mesmas coisas. Agora, sabemos que o julgamento de Deus contra aqueles que fazem tais coisas é baseado na verdade. Então, quando você, um mero ser humano, os julga e ainda assim faz as mesmas coisas, você acha que você vai escapar do julgamento de Deus? Ei, Rise Church, vocês estão aqui, é a palavra de Deus. Quem somos nós para condenar alguém? Você acha que você vai escapar? Eu não acho que eu vou escapar do julgamento de Deus. E aí continua, ou você despreza as riquezas da bondade, da paciência, e não percebe que a bondade de Deus tem a intenção de levar-nos ao arrependimento. Uau! É só pelo amor de Deus, porque a expressão exata e plena do amor de Deus é Cristo Jesus. Eu costumo dizer que pessoas têm mais aderência a crer um Deus invisível do que em Cristo. Por quê? Porque Cristo estabelece uma forma e Deus, Ele é invisível, Ele pode ser moldável à minha própria iniquidade. Em toda a terra, no globo terrestre, a ideia de Deus é mais aderida do que a ideia de Cristo, porque Cristo, Ele reproduz um caminho. Deus, Ele pode ser uma energia que se molda com os meus padrões. Vocês estão aqui, entende? Jesus sempre falava de acordo com o que o Pai falava, se movia como o Pai se movia. Você é filho, eu te provo. Se você está ouvindo o que o Pai fala, você se move como o Pai se move, você repete o que os céus falam, essa é o que caracteriza você como filho. Por isso que a ideia de ter um Deus do universo é mais aderida do que um Cristo morto e ressurreto, porque Cristo tem um padrão. Claro que Deus tem um padrão, estou dizendo que é mais fácil de moldá-lo de acordo com as nossas... Mas aqui, eu falo o seguinte, me prova que Deus é real, e eu digo, Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus.
Jesus é a prova tangível, latente que Deus é real, porque Ele se manifesta em Jesus, Ele encarna entre nós, Ele nos dá mais uma chance. Jesus é a prova de um Deus real. E aqui em Romanos, o amor vai nos levar ao arrependimento, que você se sinta amado nesse lugar, mas não para permanecer no pecado, mas para mover você ao arrependimento. Aí de novo, eu sempre faço isso. Mas eu queria ouvir uma palavra de fé, de milagre, de conquistas. Quer uma palavra de milagre, de conquista maior do que todos nós merecíamos o inferno, mas fomos poupados, porque esse Deus bondoso envia Jesus para ser um advogado diante de um juiz reto. Nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Essa é a palavra de fé, essa é a palavra de milagre, essa é a palavra que nos sustenta. A bondade é uma ferramenta de reconciliação. Seja bondoso. Se aquela pessoa não tem o mesmo viés político que o seu, seja bondoso em nome de Jesus. Se aquela pessoa não professa a fé que você professa, seja bondoso em nome de Jesus. Se aquela pessoa não tem o poder aquisitivo que você tem, seja bondoso em nome de Jesus, porque gentileza promove a grandeza do nosso Deus. Você não está numa batalha querendo provar que você é mais inteligente, é mais rico ou acertou o partido político. Você precisa entender que nós estamos numa missão de promover o Pai. E somente há uma forma de promover o Pai: amando o próximo mesmo que ele não pense como a gente pensa. A autoanálise também é uma ferramenta de reconciliação. Gentileza é uma ferramenta de reconciliação e autoanálise. Antes de você, imagina se ali o Sylvester Stallone escrevesse assim: cara, quantos nomes feios aqui no comentário, olha o nome dele. Entendeu? Não teria lógica. O que é autoanálise? Você sabe o que é ponto cego? Você que é motorista, tem um ponto cego, que é um ângulo específico que você não consegue ver com um espelhozinho do lado. Muitas vezes, algumas vezes você precisa fazer aquela virada de pescoço para ver o seu ponto cego. Ver, porque às vezes alguém está te cortando, você precisa cortar e você precisa ver. O espelho ali não é suficiente, você precisa fazer essa virada. Nós como cristãos, se você quer ser um reconciliador, você precisa usar o poder do Espírito Santo para ver os seus pontos cegos. Quem aqui nesse lugar ousaria levantar a mão dizendo assim: cara, eu reconheço que eu tenho uns pontos cegos que eu preciso melhorar? Alguém aqui? Levanta a mão, vou começar por mim. Você que não levantou a mão, se lembra que eu falei da arrogância? De boa, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Você que não levantou a mão, esse é um ponto cego, talvez. Você não consegue reconhecer que você tem erros. Por isso que nós precisamos de comunidade, precisamos de pastores, precisamos de igreja dizendo: cara, olha, tem um ponto cego na sua vida, deixa eu te ajudar a ver, porque você sozinho com esse espelho você não consegue ver. Bondade é uma ferramenta de reconciliação. Pastor, o que significa verdadeira espiritualidade? Leia Gálatas capítulo 6, como nós lemos. Você que é espiritual, restaure com gentileza aquele que caiu. Você que é espiritual, restaure com gentileza aquele que caiu. Você que é espiritual, tenha paciência com aquele que está caindo. Você que é espiritual, seja compassivo com aquele que não tem o nível de fé e entendimento. Bondade é uma ferramenta de reconciliação. Autoanálise é uma ferramenta de reconciliação. Pastor, estou te ligando, por quê? Porque eu não concordo muito com a igreja. Vocês estão fazendo assim, vocês deveriam fazer assado. Pastor, eu não concordo muito porque eu vejo esses problemas na igreja. Cara, legal, a gente fala sobre feedback, a gente precisa de feedback. Não, nada contra, mas é o seguinte: você tem a capacidade de enxergar os seus pontos cegos, porque às vezes você criou o costume de ver o ponto cego na vida de todo mundo, menos de você mesmo, e isso não é verdadeira espiritualidade. Pior, isso não traz reconciliação. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, cada um deve se examinar, ali um contexto da comunhão, da ceia, cada um deve se examinar, ou seja, eu como pastor não posso falar para você: um dia você vai ser julgado por Deus. Eu tenho que falar: um dia nós seremos julgados por Deus. Entende? Amém? Amém? Vocês estão comigo? Então, essa é uma importante declaração. Seja capaz, pelo poder do Espírito Santo. Salmista Davi fala assim:
penetra o mais fundo do meu ser, vê se há em mim o quê? Algum caminho mau. Por que ele falava isso? Porque ele mesmo na sua carne não consegue ver. Pastor, por que eu não consigo ver? Porque nós temos uma natureza pecaminosa em nós, e o orgulho é a raiz de muitos pecados, não nos deixa ver. Por isso a oração todos os dias sua deve ser o seguinte: Espírito Santo, vê se há em mim algumas coisas que eu preciso melhorar, antes de estar sempre prontificado a ver o que os outros precisam melhorar. Você pode dizer glória a Deus. Te garanto que se a igreja crente, você que é crente, você que não é crente, não é para você isso aqui não, mas você que é crente, se você fizesse, se todo crente no Brasil fizesse isso, meu irmão, estava muito melhor. João capítulo 2, olha, amanhã a gente vai ter a continuação de hoje, amanhã vai ter uma live no Instagram, e eu queria que todo mundo botasse no seu calendário. O pastor Jonathan de Colorado vai estar participando com a gente está fechando a série Andando com Leões. Ele escreveu o livro Andando com Leões, foi um homem que teve uma relação muito traumática com um pai que teve um escândalo moral, teve que fechar a igreja, membros da igreja ameaçaram seu pai, e Jonathan teve todos os dois irmãos totalmente destruídos, afastados da igreja. Ele foi o único que hoje, além de ter continuado seguindo Jesus, hoje ele é um pastor, mas o caso que foi um caso muito traumático na vida dele. A gente vai conversar sobre esse livro, tem o livro ali embaixo, você pode adquirir. Então amanhã às 21 horas, vamos conectar juntos no Instagram, a gente vai fazer uma live. Mas a Bíblia fala no primeiro livro, na primeira epístola de João, capítulo 2, meus queridos filhos, filhinhos, né? João falava muito isso, filhinhos, eu escrevo vocês pelo seguinte: não pequem, mas se vocês pequem, não se preocupem, nós temos um advogado. E se nós temos um advogado, qual é a palavra aqui? Que nós precisamos ser reconciliadores, porque nós fomos reconciliados com o Pai. A reconciliação é uma ferramenta de redenção. Você pode dizer amém? A igreja precisa de mais reconciliadores. Eu estava falando sobre isso, sobre resgate colateral e dano colateral. Já ouviram isso? Dano colateral, tem até filme, né? Efeito colateral, não sei. Mas o Jonathan tem uma história que é muito interessante, você não sabe. Mas a nossa igreja é uma igreja que está em network com uma ARC. ARC significa uma relação de igrejas associadas. E eles já plantaram mais de 1000 igrejas ao redor do mundo. É bem legal, bem saudável, bíblico. E a ideia deles é fazer com que Jesus seja conhecido para as pessoas que não conhecem Jesus. Mas quando Jonathan descobriu que o seu pai, ele teve um caso com uma outra pessoa, e o problema daquele momento, como ele descobriu, foi muito traumático. O problema foi que o pai não foi promovido ao arrependimento. O pai negou um tratamento, ele negou um ouvinte, ele negou revelar quem ele era. E aí o pai deixa o ministério, deixa a sua casa, abandona os seus filhos, abandonou a cidade. Até hoje o pai não tem uma vida com Deus. O pai realmente era um pastor de uma igreja, plantou uma igreja e assumiu essa condição pecaminosa. Ele realmente não aceitou nenhum tipo de exortação. O Jonathan, numa noite muito ferida, os 3 irmãos, preste atenção nisso, os 3 irmãos, ao saber de tudo aquilo, a igreja fechou, os 3 irmãos, adolescentes na época, muito traumatizados, falaram assim: cara, a gente precisa de ouvir uma palavra diferente, a gente precisa de ir para uma igreja, a gente precisa de receber um encorajamento de Deus, porque, cara, a gente está muito quebrado, o nosso pai é um falso, a gente descobriu um monte de coisa. O pai tinha episódios de violência física com os 3 irmãos, mas enfim, é uma história longa. Eles foram para uma igreja, dirigiram 40 minutos para uma outra igreja na cidade, para serem revigorados, encorajados. Quando eles sentam lá, eles chegam um pouquinho atrasados, o pastor estava pregando em cima do pai deles, falando mal do pai deles, falando como o pai deles era uma pessoa depravada, uma pessoa que... Cara, eu falo muito de coração. Eu fui uma pessoa que feria a igreja com o meu pecado. Mas eu também fui uma pessoa que fui inundado pela graça e pelo perdão de Deus. E eu sei que o perdão de Deus, ele é tão reconciliador. E a pior coisa de uma pessoa que se diz cristã é acusar o irmão para se sentir mais santo e mais puro. Isso nunca foi a proposta de Jesus.
A gente fala sobre efeito colateral, que nessa época os dois irmãos abandonaram a fé. O Jonathan quase abandonando a fé. Tem um cara chamado Billy Hornsby, que é o fundador da ARC. Billy chegou para o pai, foi na casa do pai e falou: cara, Deus tem uma chance para você, você não é isso, vamos lá, recupera. O pai não aceitou essa palavra, mas ele chegou para o Jonathan, no canto da sala, falou assim, o Jonathan tinha 16 anos, ele fala: olha, eu só vou falar 2 frases para você. Não desista de Deus, não desista da igreja. E eu quero falar para você aqui nessa noite: não desista de Deus e não desista da igreja. Depois de muito tempo, ele fala no livro, que o Jonathan fala que o efeito colateral não atinge o pai, mas atingiu ele. Hoje ele é um pastor, hoje ele é um ministro de Deus, hoje ele é um bom pai, hoje ele é um bom esposo, por causa do efeito colateral de um profeta que profetizou sobre a vida dele. E como profeta eu quero profetizar sobre a sua vida: não desista de Deus. Mesmo diante das circunstâncias, não desista de Deus. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, que Salmos capítulo 34 diz o seguinte: aqueles que olham para ele são radiantes, os seus rostos nunca estão cobertos de vergonha. Se você puder, erga suas mãos assim, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Aqueles que olham para Jesus são radiantes, e os seus rostos nunca estão cobertos de vergonha. Que você entenda que o Senhor, a santidade dele, é muito mais poderosa do que os nossos erros. Então que em nome de Jesus toda vergonha caia por terra, toda condenação caia por terra, e você se aproxime de Jesus pelo poder da sua graça. Amém? Nós estamos falando sobre a reconciliação, e para terminar, olha para mim, eu vou contar, assim como o Jorginho falou, que a gente vê Jesus em todo momento na velha aliança. Antes de Jesus aparecer, ele já era profetizado e aparecia várias vezes na velha aliança. Muita gente não entende isso, mas eu quero contar uma história de um cara chamado Davi. Você pode repetir comigo: Davi. Tinha um amigo, um amigaço de Davi chamado Jonatas. Jonatas naturalmente é o herdeiro do rei, ele seria o próximo rei, ele era filho de Saul. A Bíblia fala, é uma história muito longa, mas a Bíblia fala no primeiro livro de Samuel, que Saul está querendo matar quem? Davi está fugindo. Olha agora, olha, preste atenção sobre efeito colateral. Ser bondoso vai trazer efeitos colaterais positivos sobre a tua geração. Ser bondoso, ter a capacidade de ter autoanálise pelo Espírito Santo, vai trazer benefícios para o teu caráter, para a tua vida, para a tua alma e para as pessoas próximas a você. Nem que seja para você, mas para a sua próxima geração. Ser bondoso, ser um reconciliador sempre vai trazer bênçãos para a tua geração. Já aqui nós entendemos então que Jonatas, ao invés de matar Davi, porque Davi para Jonatas representa a ameaça de um reinado, mas Jonatas representa um verdadeiro rei no seu coração. Ele diz o seguinte: você vai ser o próximo rei, eu deveria te matar de acordo com a lei humana, você é uma ameaça para mim, mas não, eu me curvo diante de você, eu reconheço que o reinado de Judá e de Israel está sobre você. Vocês estão aqui comigo? Então Jonatas ele apoia o seu pai, mas ele também tem uma aliança, ele faz uma aliança com Davi. Ele diz o seguinte, olha só como é que Jonatas era um homem sábio. Ele chega para Davi e fala o seguinte: se eu ainda viver, você porventura não usará comigo da beneficência do Senhor? Não, nem tão pouco você vai cortar da minha casa a tua beneficência eternamente, ainda quando o Senhor desraigar a terra a cada um dos inimigos de Davi. Isso é Jonatas, falando com a ameaça do seu trono, que era Davi. Ele fala o seguinte: assim Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira das mãos dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava com toda a sua alma. Eles firmaram um pacto. E aí no momento de despedida, foi a última vez que eles se viram, Jonatas fala para Davi: vai em paz, e o que nós temos jurados ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Bênçãos, pecados trazem danos colaterais. Santidade trazem bênçãos colaterais.
ser gentil, seguir Jesus, amar Jesus, viver por um propósito que é maior do que você, vai trazer bênçãos colaterais, às vezes nem que é para você, mas para os seus filhos, ou os filhos dos teus filhos, ou aqueles que estão ao seu redor. Bem, a história é triste, bem triste. Jonatas morre numa batalha, Saul, seu pai, se suicida, e o que acontece? Nessa batalha, os filisteus tomam a cidade de Israel, e a babá do filho de Jonatas, que era Mefibosete, ao saber que os filisteus estão tomando a cidade, essa mulher corre e ela tropeça. Esse menino, Mefibosete, fica aleijado, 5 anos de idade. Se lembra que eu falei? Você tem liberdade para pecar. Eu falei isso há 2 semanas atrás, vou repetir. Você tem liberdade para pecar. Você é livre para você fazer o que você quiser. Mas a ideia de liberdade é se submeter ao senhorio de Cristo. Verdadeiros livres o fazem não como pretexto da malícia, mas como servos de Deus. O pecado vai trazer danos colaterais à sua vida. Nós continuamos te amando, te recebendo aqui, mas é importante que nós digamos isso. O pecado traz efeitos colaterais. Saul se mata. Saul estava possesso, mas não apenas se matou. Matou seu filho Jonatas e aleijou o seu neto Mefibosete. Mas a história não termina aí. Depois acontece o seguinte: Jonatas morreu e Davi agora é rei. Vocês estão comigo aqui? Então Davi faz o seguinte: ei, estou aqui agora rei soberano, não existe mais nenhuma ameaça. Tem alguém por acaso aí restante da casa de Saul, que era meu inimigo, Saul? E aí um servo diz o seguinte: tem aí um menino, mas ele é um menino aleijado, que está pedindo esmola, o nome dele é Mefibosete. Davi fala o seguinte: não, traz esse menino aqui. E aí quando Mefibosete chega ao palácio, chega diante do rei Davi, Davi fala o seguinte: olha, não fique com medo, eu vou ser bondoso com você. Se lembra que eu falei? Bondade gera reconciliação. Aqui Davi representa o Messias. Isso é uma figura messiânica. Isso é um símbolo profético do que Jesus faria por nós, por cada um de vocês. Aqui Davi fala o seguinte: eu vou ser bondoso por você, mas não é porque você merece, é por causa do meu amor com Jonatas, teu pai. Eu nunca te vi, e você nunca me viu, mas eu tenho uma aliança com teu pai. E é por causa do meu amor e da minha aliança, que é perpétua, não só entre mim e ele, mas nas nossas descendências, eu vou ser bondoso com você. E isso é Jesus falando com você. Deus está dizendo, nós vamos diante da presença de Deus, e Deus está dizendo: você não merece, mas por causa da minha aliança com meu filho Jesus, você tem a condição de estar diante de mim. Você não entendeu isso? Por que o evangelho é escandaloso? Por que a gente vem para cá todo domingo e se doa? Porque essa mensagem é uma mensagem única no universo. Nós somos que nem Mefibosetes, fomos aleijados por causa do pecado de outras gerações. Estamos em Lodebar, que significa um lugar de isolamento. Aí por acaso nós ouvimos a voz de um rei nos chamando para uma reconciliação. E a Bíblia fala que quando Mefibosete chega diante do rei, ele fala o seguinte: por que o Senhor me chamou? Porque eu não passo de um cão diante de vocês. E Davi fala o seguinte: você realmente não é digno de estar na tua presença, mas por causa do meu amor e da minha aliança com o teu pai Jonatas, você vai sentar comigo na minha mesa, no meu palácio todos os dias, e não só você, mas a tua descendência vai comer comigo nessa mesa. Ou seja, assim como o pecado traz danos colaterais, a santidade e a servidão ao Senhor traz efeitos de bênçãos colaterais, não só nos teus dias, mas nas tuas próximas gerações, para os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sempre que você escolher honrar a Jesus. Talvez você não vai ver o benefício hoje, mas alguém vai ver o efeito colateral da sua devoção a Cristo Jesus. E se você não entendeu isso, deixa eu explicar. Nesse aspecto, Davi significa Deus, Mefibosete significa eu e você, e Jonatas significa Jesus. Morreu, mas morreu com uma aliança com o Deus eterno. Então mesmo com a nosso pecado, com a nossa sujeira, mesmo com o nosso passado, mesmo se você estiver em Lodebar, que significa um lugar de isolamento, mesmo que você se chegue diante de Deus e se ache sujo, você vai ouvir uma voz desse Deus dizendo: eu me reconcilio com você, porque eu tenho uma aliança com Jesus.
E porque Jesus pagou o preço, Jesus morreu a tua morte, você pode ter acesso a mim, o Rei de Israel. Não, você não entendeu, Deus, você não entendeu quem eu sou. Eu estou pedindo esmola, eu não sou o governante, eu ainda sou aleijado, as pessoas caçoam de mim. E ainda tem um detalhe, eu moro em Lodebar. E aí Deus fala o seguinte: não me interessa que você é aleijado, não me interessa o seu passado, não me interessa a sua condição, não me interessa o tamanho do seu pecado, não me interessa de onde você veio, o teu lugar é aqui comigo em Jerusalém. Então Jerusalém representa a plenitude da reconciliação. E essa noite eu quero profetizar sobre você. Não importa quão aleijado você se sente espiritualmente, o teu lugar não é Lodebar. Ou seja, não é um lugar de isolamento, não é um lugar de tristeza, não é um lugar de condenação. Esteja conectado para uma igreja, para que essa igreja fale que você é o que a Bíblia diz que você é. E você é porque Jesus pagou o preço. Realmente não somos dignos. Realmente somos como cães diante de um rei perfeito. Mas pelo amor e pela aliança de Deus e um Jesus que obedeceu até a morte de cruz, nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos nessa noite. Feche os seus olhos. Começa no seu interior, começa a dizer: Senhor, eu me sinto sujo diante do Senhor. Me ajuda a entender que há poder na reconciliação. Nós vamos cantar.